Então, vamos. Então, dever nessa página 10, a primeira atividade aí, pedir que essa você poderia até mesmo fazer no livro, porque tem um desenho, né? Então, vamos lá. Na figura a seguir, circule a neurohipófise e faça um X na adenohipófise. Então, vamos lá. Vamos ver quem é que vai falar essa para nós. Arthur, qual que seria a neurohipófise, que a gente vai ter que fazer um círculo nela? Qual que você colocou, a rosa ou a verde? É que eu perdi meu caderno, vou ver na foto. Ai, ai. É a 5, né? É, questão 5. Circule a Neurohipólise neurohipófise. constitui no posterior da hipólise. Ah, então para aí um pouquinho. Se olhando aqui, ó, qual que essa posterior será? A rosa ou a verde? Posterior é que vem depois. A rosa. A rosa vai ser a verde, tá? Então, essa aqui, Arthur, ó. Vamos circular aqui, ó. Foi isso, oitavo ano, que vocês fizeram? Circulou a... Hã? O meu também ficou assim, desse jeito, circulei a Ah, tá. verde. Agora, vamos lá. E vamos fazer um X na adenohipófise. Então, sobrou aqui, ó, adeno, ó. Adeno, anterior, a anterior, antes, essa aqui, e essa aqui depois, tá? Neuro, depois. Arthur, fica fácil você guardar quando eu uso esses nomes, ó. Adeno, a de anterior, antes, antes. E a neuro é a depois. Beleza? Tá. Agora, diferencie em relação à localização, constituição e atuação. Então, vamos aos poucos. Rafael, a localização da neurohipófise. Qual que é a localização dela? Qual que é a localização da neurohipófise? Neurohipófise? Qual que é? É localização, constituição e atuação. Vamos à localização primeiro. Onde que elas estão? Ela fica na parte superior. Na parte superior de quê? Não, peraí, deixa eu ver minha resposta aqui. Não, vê a sua resposta. É assim? Qual que é? Isso aqui se localiza onde? Então, ó, professora, mas essa questão aí é qual? É a 5? Ó, diferencia em relação à localização, constituição e atuação. Eu tinha só circulado e marcado o X, não tinha que fazer esse outro. Alguém fez? Se quer comentar conosco? O que você colocou? Olha, a localização dela, ela está localizada, né, atrás da hipófise, tá? Então, localização. Como ela fica depois, né? Então, ela está localizada na região posterior, localização na região posterior da hipófise. Nossa, escrever com esse lápisinho é muito ruim. Localizado, então, região posterior da hipófise. Completa aí se você não fez. Constituição. Olá. Constituição. Ela é constituída de tecido nervoso, tá? Ó, a constituição dela. Olá. Olá. Oi. Ela é constituída de tecido nervoso. Seguindo aqui, ó. Localização nós já falamos, constituição nós já falamos. A atuação dela, qual que é a atuação dela? Ela armazena Olá. e libera. Não, cachorro, não vem preocupada. Quer dizer, tá inteiro. Miguel, seu microfone tá ligado? É o do Miguel?
É, porque eu tava falando com a cachorro. Vamos concentrar aqui, Miguel. Armazena e libera hormônio. Armazena e libera hormônio. Então, esta é a atuação dela, tá? Libera o hormônio. Vou voltar a falar, ó, que eu respondi as 3 perguntinhas aqui. Então, a localização na região posterior da hipófise, constituição constituída de tecido nervoso, atuação, ela armazena e libera os hormônios produzidos pela hipófise. Ok? Agora nós vamos então falar da outra. Vamos então agora falar da adeno, que fica antes, né? Eu vou puxar aqui a primeira setinha, adeno. Localização, região anterior da hipófise. Então, onde ela está localizada? Na região anterior da hipófise. Anterior da hipófise. Se a neuro na posterior, adeno na região anterior da hipófise. A segunda aqui. O que é a segunda? Constituição. Então, ela é constituída de tecido glandular. Então, aqui a constituição dela é do tecido glandular. Porque é glândula, né? Glandular. Meu Deus. Vocês têm que entender. Glandular. Tá. E a atuação dela, o que ela faz? Produz e libera hormônio. Então, aqui só armazena, né? Aqui vai produzir. Produz e libera hormônio. Vou voltar a falar, porque a escrita aqui ficou sem comentários. Então, vamos lá. Localização, região anterior da hipófise. A hipófise está no cérebro, né, gente? Região anterior da hipófise. Constituição é constituída de tecido glandular. Atuação, produz e libera hormônios. Alguma dúvida nessa questão? Continuando, então. A questão 6. Cite os hormônios sintetizados, secretados pela adenohipófise, e indique em quais órgãos eles atuam. Então, Posso ler, tia? Pode ler, então. Quais são os hormônios? FSH e LH, ovários e testículos. TSH, tireoide. ACTH, suprarrenal. Prolactina, mamas. GH, ossos, músculos e cartilagens. Muito bem. Então, esses dois aqui vai atuar onde que você colocou? Os ovários e testículos. Ovários e testículos, ou gônadas, tá? Então, FSH e LH vai atuar, então, nos testículos e ovários. Cada um com a sua atuação, nós vamos ver depois. Testículos e ovários. Aí ele falou também no negócio assim, ó, TSH. TSH vai atuar na tireoide. Isso. A tireoide vai saber a hora que ela tem que produzir o hormônio dela, quando o TSH chegar lá, né? Aí ela sabe que ela vai produzir. O GH é o hormônio do crescimento, então vai atuar nos ossos e músculos, né? Fazendo crescer. O ACTH vai atuar onde? Na suprarrenal. Vai ajudar, então, a controlar o volume da urina, né? Então, vai atuar na suprarrenal. Faltou mais algum? Acho que não, né? Prolactina. Ah, prolactina.
A prolactina vai atuar nas mamas, né? Prolactina. Isso mesmo. Prolactina. Tá. Ok? Agora a questão 7. Relacione as funções da prolactina e ocitocina para que ocorra a amamentação. Quem que quer ler essa Posso ler a para minha, nós? professora? Pode ler. A prolactina ajuda na amamentação e a ocitocina produz o leite para dar ao bebê. É o contrário, Rafael. Ah, é o contrário? A prolactina vai induzir a produção do leite e a ocitocina a liberação, tá? Então, coloca aí, 8º ano. A prolactina vai induzir a produção do leite, então aqui vai produzir, enquanto a ocitocina vai liberar o leite. Então, para que ocorra a amamentação, os dois hormônios trabalham juntos. Enquanto a prolactina produz o leite, a ocitocina permite a liberação do leite. Alguma dúvida? Podemos continuar? A questão 8. Se uma pessoa apresentar problemas no funcionamento da hipófise, ela terá comprometidas diversas funções do corpo. Justifique essa afirmação. Porque se uma pessoa tem problema na hipófise, ela vai ter várias funções do corpo comprometidas. Então, vamos lá. Poliane, você pode ler para nós? Questão 8. Isso. Pois se ela apresentar problemas na hipófise, não poderá armazenar e produzir hormônios. E que isso acontece o quê? Quem vai completar o que a Poliane colocou? Alguém colocou diferente? Vai completar? Se ela apresenta o problema na hipófise, ela não vai produzir nem armazenar hormônio. Isso vai acontecer o quê? Prejudicando as demais funções da hipófise. Ó, então, tudo isso aqui vai ficar prejudicado, ó. Tudo. Então, se ela não vai poder produzir e nem armazenar os hormônios, isso vai comprometer, vai prejudicar diversas funções da hipófise no nosso organismo, que depende dela para poder trabalhar, né? Então, vai comprometer ou vai impedir diversas funções da hipófise dentro do nosso organismo. Completa aí, tá, Poliana? Aí fica certo assim. Ok? Alguma pergunta? Agora nós vamos continuar. Gente, depois, na hora que eu terminar os hormônios, eu vou passar com vocês no livro para você situar, né, os hormônios que eu fui projetando com vocês dentro do livro. Já lembraram de beber água hoje? Estão com a garrafinha por aí? Não, então vamos colocar a garrafinha. Eu Vamos bebi, colocar né? uma Eu tenho que aguinha. tomar meu remédio? Pois é. Então, vamos lá, né? Tá, vou interromper essa aqui para abrir a outra que eu estava. Ó, nós paramos, então, na suprarrenal. Falamos da tireoide, falamos do pâncreas, falamos da hipófise, né? Só para vocês terem uma noção, vamos lá, então. Vamos ver o que nós falamos aqui. Então, nós falamos atuação dos hormônios, né, que vão atuar em órgãos-alvos, as principais glândulas, nós comentamos, falamos da hipófise, né, atuação dela, ó, adeno e a neuro, né, falamos da hipófise, os hormônios produzidos por ela, a atuação deles.
que a neuro faz, quantidade de glândulas e órgãos que depende da hipófise. Se a gente tiver um problema na hipófise, então, tudo isso aqui, mais alguma coisa, vai ficar prejudicado no nosso corpo. Falamos dos problemas da hipófise, né? Ó, nanismo, gigantismo, agromegalia, né? Nós comentamos com vocês aí. Ah, e eu deixei isso aqui que eu queria comentar com vocês. E eu deixei o vídeo dessa grande pessoa aqui para vocês verem. Quem viu e quer comentar alguma coisa do vídeo para nós? A história dela, que chamou atenção, alguma coisa que te chamou atenção. Ninguém viu o vídeo? Vale a pena, tá? A gente já tinha visto isso em geografia, eu acho. Ah, é? Ah, pois é. Vale a pena ver. Não, eu acho que a gente já viu em ciências. Então, eu passei para vocês na aula passada, para vocês verem. Não, mas antes. Não, foi Antes, antes. Não sei se foi com não. geografia. Não sei se foi com geografia. É, não sei, mas eu já Deve tinha ter visto sido mesmo. geografia. A gente estava estudando os ossos, que tinha nanismo, aquela Aham, é doença. isso mesmo. Ah, tá. Então, já viram, então, né? Beleza. Vimos aqui a acromegalia, o crescimento, né? Dessas partes aqui no adulto. Depois, nós falamos da tireoide, né? Os hormônios T3, T4, tiroxina, né? Sintomas, características de quem tem problemas na tireoide, né? Tireoidismo, hipo, né? Falamos aí do bócio, que é um problema sério. Hoje está praticamente erradicado graças ao sal, que tem iodo, mas era muito comum ter pessoas assim, né? Com essas dilatações. Falamos, então, da paratireoide, produz o hormônio que regula a quantidade de cálcio no organismo. O cálcio tem que ficar nos ossos, tem que ficar no sangue e tem que ir para as células. Então, esses hormônios aqui regulam essa quantidade de cálcio. Falamos do pâncreas, muito, mega, super importante. Produz 2 hormônios, insulina e glucagon, né? Que vão controlar, então, a quantidade de glicose no sangue. Insulina, quando eu tenho muita glicose. Glucagon, quando eu tenho pouca glicose. Que é muito difícil, né? Mais fácil eu ter muita do que pouca. Vamos trabalhar aí. Diabetes, né? Nós comentamos. Os problemas da diabetes. Hoje é considerado como uma doença, né? Como que eu falo? A hora que eu lembrar, eu falo para vocês. E agora, então, nós vamos falar sobre as suprarrenais. Estão em cima do rim. Nós temos os rins, e em cima dele, então, a gente tem essas glândulazinhas que nós chamamos de suprarrenal. Supra, sobre o rim. Então, vamos lá. Vocês vão prestar atenção que, às vezes, a gente vai falar em 2 palavrinhas. A gente fala córtex e a gente fala medula. Toda vez que falar córtex, é a parte externa. Toda vez que falar medula, é o meio. Quando eu falo assim, córtex renal, a parte externa do rim. Medula renal, a parte do meio do rim. Então, quando eu falo córtex da adrenal, então estou falando da parte externa, tá? Da casca, envolvendo a região externa. Então, vai produzir esses hormônios cortisol, glicocorticoide, que é o hormônio que vai converter proteínas, gorduras em glicose. Às vezes, o nosso corpo precisa de glicose e vai pegar lá nas proteínas, nas gorduras, tá? Para levar a glicose para as células, certo? Então, os glicocorticoides também diminuem a migração de glóbulos brancos para locais inflamados. Por isso que, às vezes, quando a gente tem algum problema de saúde, uma inflamação, alguma coisa, o médico manda a gente tomar um corticoide. O corticoide vai ajudar
esse glicocorticoide aqui a retirar os locais de inflamação, tá? Mas a gente não pode tomar corticoide muito tempo. Então, quem tem alergias respiratórias, problemas respiratórios, às vezes tomam muito corticoide, né? Para poder ajudar a reduzir essa inflamação, tá? A diminuição da reação inflamatória. Então, ajuda bem a diminuir a inflamação quando eu tomo um corticoide. Então, naturalmente, o glicocorticoide é produzido pela parte externa da suprarrenal, tá? Ainda tem os mineralocorticoides, os palavrões. Lógico que essa palavra aqui vem de minerais. O que esse hormônio vai fazer? Aumentar a reabsorção nos tubos renais de água, sódio, cloro, dos minerais importantes para o nosso corpo, tá? Então, eles aumentam essa reabsorção deles. Quando reabsorve muito, a tendência é subir a pressão arterial, que vai haver uma grande concentração deles no sangue. Mas aí, com a água vem, dilui e controla a pressão. Ainda tem os hormônios que nós chamamos de andrógenos, que eles vão atuar no desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas. O que são essas características sexuais secundárias? As secundárias são as características que manifestam no corpo, que dá a visão da característica masculina e feminina. Então, você olha, né? Então, você vê que é uma pessoa do sexo masculino. Tem barba, né? A musculatura mais desenvolvida, o pomo de Adão, né? Mais desenvolvido, a voz. Então, tudo isso é características sexuais masculinas, secundárias. E tem a feminina. A secundária feminina, desenvolvimento dos seios, desenvolvimento dos quadris, né? Então, essas características aí. Depois a gente tem um outro hormônio importante, a adrenalina. Isso aqui a gente usa muito essa palavra. Haja adrenalina, nossa, né? Muita adrenalina. Então, você está num jogo, você está numa competição, você está num local assim, a gente usa muito essa expressão, adrenalina. A adrenalina é um hormônio produzido pela medula. Medula é o meio, a parte interna, tá? A parte interna da suprarrenal. Então, essa adrenalina, ela vai promover, acelerar o batimento cardíaco, taquicardia, aumenta a pressão, frequência cardíaca e respiratória, aumenta a secreção de suor, aumenta a produção e liberação de glicose da corrente sanguínea, atividade mental, contrai os vasos sanguíneos da pele. Gente, alguém sabe explicar, alguém sabe comentar por que o nosso corpo precisa de jogar essa adrenalina e essa adrenalina acontece tudo isso no nosso corpo? Qual é a vantagem do nosso corpo produzir e jogar essa adrenalina no corpo? Será por que a gente precisa desse hormônio? Quem quer arriscar? Ou é para, às vezes, eu não sei, eu não faço ideia, mas eu acho que é para de vez em quando aumentar um pouco as batidas do coração. Não sei se tem a ver com isso. Tem. Não só às vezes... a batida do coração, Rafael. De vez em quando a gente precisa daquele boom, não é? Aquele acelerar. Às vezes a gente usa muito essa palavra, vamos, rápido, acelera, né? Quantas vezes vocês já ouviram isso em casa? Vamos, acelera, rápido, né? Tô com pressa, vai lá e tal. Quer dizer, às vezes a gente precisa, o nosso corpo precisa desse acelerar. E a gente precisa... Umas 1000 vezes por dia. Não é? Às vezes a gente tá naquele baixo, nossa, ai que preguiça, aula de ciência, nossa. Então a gente precisa dessa adrenalina para dar aquele up no nosso corpo. Mas ela não pode ficar muito tempo, senão o coração não aguenta o acelerado dele, né? Gente, daqui um pouco cai, mas no horário a gente volta. Mas então essa adrenalina, ela precisa ser jogada. Ela é o hormônio antidepressivo, né? Ele é aquele hormônio que dá aquela carga de coragem, de vontade. Você, por exemplo, vai num parque.
Aí tem lá um brinquedo, lá, aquele que vira de cabeça para baixo, né? Sei lá, kamikaze, então um negócio assim, vira de cabeça para baixo. Você está com a turma quer ir, você não tem coragem. Vamos que vamos. Não, Deus não tem coragem. E você fica ali esperando o seu corpo jogar essa adrenalina. Chega um momento que o seu corpo joga essa adrenalina e você fala, agora eu vou. E vai, né? Nem que você passa mal lá em cima, mas você vai. Quer dizer, foi preciso jogar essa adrenalina para você ter a coragem de ir. E aí acontece, nosso coração dispara,